Alô, você meu amigo, você minha amiga? Beleza, né? Hoje nós vamos conversar com vocês aqui no programa, nesse programa que fazemos para a internet, sobre essa hepatite misteriosa que tem atingido crianças e adolescentes no mundo todo. Tivemos um registro de um caso em Pernambuco, que ainda deve ser confirmado ou não, mas os casos estão aparecendo no mundo todo. E ainda se chama de misteriosa porque os cientistas estão tentando buscar a causa. Não se sabe ainda exatamente, mas se tem sintomas e tudo mais, e eu vou colocar algumas opiniões médicas ao longo do programa de hoje. Só para fazer aqui uma linha do tempo do nosso programa na TV Nova, né? Lembrando que você pode sempre mandar denúncia para a gente através do WhatsApp, que nós colocamos aí o número, você vai entrar em contato direto com a produção do programa. Eu gostaria de lembrar que hoje nós colocamos no ar várias informações sobre processo, inquérito daquele problema da merenda escolar. Esse problema que vem, ó, para você ter uma ideia, né, como é que o tempo passa, como o tempo passa, foi em 2018 que a DECASP, aquela Delegacia de Crimes contra a Corrupção, ela foi extinta pelo governo do estado e abriram a Draco. O Ministério Público disse para nós, em nota, que todos os inquéritos, todas as informações que lá estavam, foram repassadas para delegacias de polícia, onde originalmente estavam os fatos, e para o Ministério Público e Justiça locais. É o caso, por exemplo, de Cabo Santo Agostinho, Ipojuca, né? Que são municípios enormes, onde, infelizmente, mesmo depois de 2018, inquéritos abertos, operações feitas na época pela DECASP, a DECASP extinta, os documentos sendo resgatados pelo Ministério Público, levados para a delegacia, está tudo parado. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, foi para a cadeia desses casos. A verdade é essa. Inclusive, você pode observar no nosso canal no YouTube, no nosso site cardinal.com.br, todas as informações. Inclusive, essa questão de merenda estragada. Merenda estragada. Que, infelizmente, o Estado, eu digo Estado como povo, não governador, político, secretário, não. Fala o Estado. O Estado tem que ser numa ação para beneficiar a população, independente de quem seja governador, de quem seja presidente da República, quem seja o deputado, quem seja o secretário, quem seja o prefeito. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a situação da escola estadual no Cabo, onde crianças passaram mal, se verifica a ausência do Estado. Não houve inquérito policial, não teve apuração pelo Ministério Público, não teve vigilância sanitária. E lembro que o crime contra a saúde pública praticado, onde crianças foram socorridas porque comeram merenda escolar numa escola estadual no Cabo Santo Agostinho, é um crime, segundo o advogado criminalista José Siqueira Filho, previsto na legislação brasileira, dando de 4 a 8 anos de reclusão. Era passível de condução à delegacia. Condução, até flagrante, com as provas coletadas. Nada disso foi feito. Socorreram as crianças, passaram a mão por cima e continuam ganhando dinheiro. Dinheiro público, dinheiro do povo do estado de Pernambuco. Dinheiro do estado de Pernambuco, dinheiro público. Eu também hoje vou colocar aqui a entrevista com o economista Edgar sobre diversos aspectos. Vem aí, dia 18, o Auxílio Brasil, explicações de como as pessoas mais carentes, elas podem entrar nesse auxílio que teve, depois do Bolsa Família, um valor aumentado para R$ 400. E também converso sobre essa questão da inflação, que ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Até nós tivemos hoje no nosso programa uma brincadeira com o caso do Gustavo Lima, o nosso embaixador, que num carrão de R$ 1.700.000 faltou gasolina, ele ia ter pane seca,
mas conseguiu achar um posto. E ficou ele, cheio do dinheiro, né? Cara milionário, ficou apavorado com o preço do combustível. E eu comento, inclusive, com o economista, o professor de economia, o Edgar, a situação de diversas medidas que foram tomadas no âmbito de imposto zero, tanto no caso da gasolina, do diesel, no caso do gás de cozinha, e infelizmente tem ainda a situação do ICMS dos estados, né, e os impostos municipais, e você não consegue segurar. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 meses, o Brasil, estados, principalmente que recolhem pelo ICMS, bateram recorde na arrecadação em cima dos combustíveis. Porque a Petrobras aumenta, o governo federal zerou, mas os estados não zeraram. Né? Mas eu também coloco para vocês que não é só uma situação de estado. Tá? Tem que ser muito franco para dizer isso. O estado está ganhando, está cobrando imposto, mas a Petrobras é a empresa petrolífera no mundo que mais faturou com essa crise mundial aí do petróleo. Nem os russos faturaram tanto, nem a Arábia Saudita, que teve que diminuir o preço. Tá me entendendo? Eu estou falando de empresa, Petrobras, que é uma empresa pública que está currando o povo brasileiro. Isso já foi dito por diversos políticos. Todo mundo. E olha, não importa, seja ele de direita, centro, esquerda, para baixo, para cima, todo ele fala que a Petrobras, infelizmente, está fazendo isso com o povo brasileiro. E vem com aquela história, não, porque é uma empresa pública, mas não é bem assim, o governo já ganha a sua parcela, e parará, sim. E aí? E o povo? Não tem solução? Privatiza. Faz igual a Eletrobras, né? Privatiza. Vende dessa maneira. Pelo menos, se privatizar, dividir, você vai ter uma empresa que vai ficar à mercê do mercado. Em outros países isso funciona. Isso funciona. Embora nesse momento eu deixo sempre claro que a inflação é um problema mundial, Estados Unidos aí acima de 8%, Brasil acima de 10%, você tem aí a situação da Argentina que está chegando a 60%, né? E você tem a Europa, onde os estados europeus estão aí beirando 6, 8, até 12%, dependendo do país. Até porque a Rússia era um dos maiores produtores de petróleo e de gás, mandando para a União Europeia, fora a questão de alimentos e fertilizantes. E você tinha a Ucrânia como celeiro da União Europeia. Era como se fosse a horta, o pomar da União Europeia. E agora em guerra, né, já falei aqui para vocês, com essa guerra, há denúncias até dos agricultores lá da Ucrânia de que os russos simplesmente pegam a produção e mandam para a Rússia. Pegam a produção e mandam. E às vezes, pela informação que eu estou recebendo aqui nas redes internacionais de informação, nos canais de notícia, não tem nem pagamento não, viu? Não paga não. Paga não. Mas deixa eu voltar a falar do assunto originário, para que nós não fujamos muito e não nos alonguemos. Veja só, tá aqui, ó. Secretarias investigam ao menos 16 suspeitas de hepatite aguda grave em crianças. Pediatras e entidades médicas apuram se doença misteriosa tem relação com consequências da Omicron e descartam ligação com vacina, contrariando rumores e notícias falsas. Pelo que a gente está observando, você tem outra notícia aqui, ó, você vai acompanhando comigo, mas não tem nada a ver com vacina. Agora, pode ter a ver com Omicron, pode ter a ver com essa variante, que ela tem uma abrangência maior, porque é o seguinte, crianças aí de meses, 1 ano, 2, não tiveram vacina. As mães provavelmente se vacinaram, as mães, mas não tem nenhuma correlação, pelo menos agora, até o presente momento, nada. Agora, como nós temos uma doença que nós não sabemos as consequências, é um vírus, e a hepatite pode ser viral, a gente não sabe se crianças acometidas com essas novas variantes da Covid-19 se podem ter algum problema. Veja aí, ó. Hepatite aguda é inflamação do fígado que pode ser causado por vírus, principalmente uso prolongado de medicamentos, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alterações da imunidade, e que inicia-se subitamente durando apenas algumas semanas. Aí tivemos um caso, que é esse que chamou a atenção aqui de nós em Pernambuco,
A Secretaria Estadual de Saúde investiga o caso suspeito de hepatite aguda grave em crianças de 1 ano em Toritama. Conforme o boletim da Secretaria de Saúde, o menino foi admitido no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, com um quadro de febre, rash cutâneo e dor abdominal com hepatomegalia, tá? Olha, presta atenção. No mundo todo, esses casos estão aparecendo e eu vou colocar algumas reportagens, principalmente o incremento desses casos que já estão sendo anotados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Subiu para quase 200 o número de casos de hepatite aguda em crianças, com maior incidência no Reino Unido e em Espanha. Algumas situações requereram transplantes de fígado. A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta sanitário. É um quadro muito pouco frequente em pediatria. É normal que a OMS lance o alerta para que os trabalhadores de saúde estejam atentos à evolução da situação. 2 dezenas de pacientes testaram também positivo à Covid-19. Até agora não foi identificada uma relação com o SARS-CoV-2, nem com a vacinação, nem com outros vírus como a hepatite A, B ou C, etc. Estados Unidos, Israel e Dinamarca são outros dos países afetados. A médica Ana Escobar, que neste momento está recebendo nas suas redes sociais diversas solicitações sobre essa questão da hepatite, ela fez um pronunciamento explicando os sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre essa hepatite misteriosa que está acontecendo em alguns países da Europa, Reino Unido, por exemplo, Holanda e também nos Estados Unidos, né? Essa hepatite misteriosa, então, está acometendo normalmente bebês, crianças e adolescentes, caracteristicamente a faixa etária pediátrica e os adolescentes, né? E as crianças aparecem então com um quadro de hepatite, que vem como uma diarreia, vômito, febre, e caracteristicamente o olho das crianças começa a apresentar aquela cor amarelada, que a gente chama de icterícia, e o xixi vai ficando mais escuro também. Então, esses são os sinais de que a criança pode estar com hepatite. Bom, classicamente a gente sabe que quem causa hepatite são 5 tipos de vírus, chamados pelas letras A, B, C, D e E, né? E a gente sabe que existe vacina que é dada nas crianças pequenas contra os vírus A e B. Muito bom, não tem vacina nem para C, nem para D, nem para E. E essa hepatite misteriosa é o que está sendo chamada de misteriosa, porque o que as pessoas estão percebendo é que não foi identificado nenhum desses vírus conhecidos, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, nem o E. Ao contrário, em alguns casos, eles isolaram um vírus, que é o adenovírus, que normalmente causa doença respiratória ou diarreia, e que não tem nada a ver com hepatite. Enfim, está em estudos ainda a causa dessa hepatite misteriosa nas crianças. Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum caso, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para prevenir é o de sempre. Primeiro, manter as vacinas das crianças em dia, principalmente contra hepatite A e B, isso já ajuda sempre bastante. E sempre manter, né, a higiene dos alimentos, higiene das mãos, tudo dentro do que a gente já sabe que é fator de proteção contra doenças infecciosas, tá bom? Assim que a gente tiver mais informação sobre a causa dessa hepatite aí misteriosa, a gente passa para vocês, tá bom? Olha, nesse momento, nós estamos saindo da pandemia da Covid-19, eu estou falando que a gente está saindo, né? Embora eu vou trazer daqui a pouquinho a situação da China para vocês, né? Só para você ter uma ideia. Mas mesmo com variantes, né, BA1, BA2, junção de variantes que já estão detectadas no Brasil, neste momento o nosso país, segundo o último boletim, né, das Secretarias Estaduais de Saúde, nosso país tem uma queda na média móvel em 17%. Então, quer dizer, com todas as informações, tivemos até o carnaval fora de época aí,
tanto no Rio como São Paulo. Outros estados também fizeram. Eu tenho mostrado aqui no meu estado, Pernambuco, está acontecendo show todo final de semana, né? Muita gente, muita aglomeração. Mesmo assim, 17% de queda. 17% de queda. Tá? Então estamos aí em queda, isso aí é fato. Mas aí aparece essa situação que os cientistas estão tentando descobrir se tem alguma referência à Covid-19. Né? A Covid-19. São crianças, são adolescentes, principalmente afetados. Para você ter uma ideia, tem mais de 200 casos sendo estudados já pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Um tipo misterioso de hepatite em crianças vem causando preocupação. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira ter recebido comunicados de 228 casos em 209 países. Outros 50 estão sendo investigados. A maioria dos casos foi registrado na Europa, principalmente no Reino Unido. A origem dessa hepatite ainda é um mistério. Em 5 de abril, a OMS foi informada de 10 casos de hepatite aguda severa de origem desconhecida em crianças de menos de 10 anos na Escócia. 3 dias depois, já haviam sido identificados 74 casos no Reino Unido. Esse tipo de doença produz icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais. Alguns casos demandaram transplante de fígado e pelo menos uma criança morreu. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Enfermidades e a OMS, os vírus comuns da hepatite não foram registrados em nenhum dos casos. Uma hipótese levantada nos Estados Unidos é de que a origem pode ser um patógeno comum chamado adenovírus 41. Os adenovírus provocam problemas respiratórios, digestivos ou conjuntivite. Mais frequentes no inverno, são transmitidos com facilidade em creches e escolas e a maioria dos seres humanos é infectada antes dos 5 anos. Hepatite aguda grave, hepatite misteriosa, hepatite aguda infantil. Então, os cientistas estão dando diversos nomes, não é? Em busca aí de informações. Eu também peguei uma informação do neurocirurgião Júlio Pereira, que recebeu também dos seus telespectadores no canal dele no YouTube solicitações de explicações sobre essa situação que até o presente momento é um mistério. E ele deu alguns esclarecimentos sobre o surgimento desses casos de hepatite. Fato é que agora em março, a Escócia foi o primeiro país a ver dezenas de crianças, né, um pouco mais de uma dezena de crianças, com hepatite gravíssima, precisando de transplante, tudo isso é uma coisa que não é tão comum. E numa população de crianças menos de 5 anos de idade, com essa característica. Eles pontuaram isso, alertaram o sistema de saúde, né? O sistema de saúde alertou a OMS, né? E isso levou um alerta no mundo. Quando esse alerta foi levado, outras unidades de saúde, outros países, como o inglês, que é muito organizado, falou assim, a gente também teve um aumento fora da média das hepatites em crianças. Não é uma idade tão comum de você ver casos de hepatite, né? A gente sabe que a hepatite pode ser por vírus, né? Bem comum, mas é uma população mais adulta, né? O maior, mais velha, né? E medicamentosa, uma série de coisas, né? E aí, quando foi alertando, mais de uma centena no Reino Unido de crianças com hepatite num período maior. Lembrando, né, que lá na Escócia eles fizeram análise também retrospectiva. Foi alertado em março, quando eles viram em março, tem dados de saúde bem organizados e fizeram essas análises retrospectivas e viram mais casos, né? E aí todo mundo alertou. O que aconteceu de diferente nesse período que poderia ser uma causa dessas hepatites? Inclusive já está rolando um monte de fake news que não é verdade, não tem relação com a vacina. Essas crianças, né, na Escócia em especial, que já botaram isso, não estavam vacinadas, né? Cada país teve sua regra de vacinação, né? Mas as crianças muito pequenas, que são essas que estão tendo essa hepatite, elas não entraram no esquema de vacinação, né? Crianças 3 anos, né, tal. Então não tem relação com a vacina. O que viram? Casos de Covid, então grande parte dessas crianças tiveram Covid e também adenovírus, algumas delas, né? E aí tem essas duas hipóteses, né? Lembrando, né? O adenovírus é comum, as crianças pegam muito essas gripes, né? Mas não é comum a gente ver hepatite tão grave, crianças até precisando de transplante, né?
estão internadas, né? Tudo isso, né? E aí está ainda em investigação. Fato é que a OMS alertou países grandes como o Brasil, que não tem os dados do sistema de saúde tão organizados, já estão analisando, né? Pernambuco, alguns lugares até falaram que viram realmente o aumento de casos de hepatite em população de criança muito pequena, porque são casos raros, vocês estão vendo, são números absurdos, né? São números razoáveis, né? Mas não é comum de você ver nessa população pediátrica, né? A gente está falando de centenas, de milhares, né? Tá vendo essa questão de dezenas. Mas países grandes do Brasil pode estar tendo casos aí e esses dados não têm sido investigados, nem muitas vezes, por ser tão raro, né? O médico não suspeitaram de estar alguma relação com alguma outra virose. Então, se tiver alguma novidade, alguma mudança, eu falo para vocês. O fato é que está sim acontecendo hepatite. São números pontuais de crianças, mas no mundo inteiro estão analisando, né? Pode ter essa relação com o coronavírus, com o adenovírus, e vamos esperar essas análises para ver. Saindo alguma novidade, eu falo aqui para você. Tudo muito inicial, né? A gente viveu a pandemia, então está todo mundo atento a todos os dados, mas fato que a OMS notificou, Escócia notificou, Inglaterra notificou, CDC norte-americano em investigação já de alguns casos, e aí qualquer coisa eu falo aqui para vocês, tá bom? Lembrando, não espalha fake news, não tem nada a ver com vacina. Essas crianças na Escócia, pelo menos, analisaram todas, nenhuma dessas estavam vacinadas, tá bom? Pra acabar só tá o fio da rabiola, cara. Eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein? Meu Deus do céu, já puxei o posto mais perto aqui. Sangue de Jesus tem poder, vai me salvar. E aí, bonitão, beleza? Completa aí pra mim. Quanto tá o litro aí? Gasolina? Gasolina? Tá 5,27. Mas qual? Oi? Qual gasolina? A aditivada tá 8,2 e a comum tá 7,67. Falei errado, falei foi o preço do álcool. Cara de Deus, tá mais fácil andar de a pé então, aí. Bota uns 20 reais aí, só pra mim chegar ali mesmo, só a poeira. O que é? Quanto você botou lá? 70 litros. Você vai pagar. Meu amigo, esse vídeo, ele certamente chamou a atenção de muita gente, porque é o embaixador Gustavo Lima. Você observa logo o carro aí, né? Um tremendo de um carrão. Um carro que a informação dos colunistas sociais é que ele tem um valor estimado de R$1.700.000. Só o carro, R$1.700.000. E aí o Gustavo Lima reclama da situação, né, do preço dos combustíveis. Todo mundo reclamando. Até o Gustavo num possante carro de R$1.700.000. Embora, evidentemente, para ele é nada, né? Inclusive, eu queria abrir logo um parênteses, porque depois eu vou conversar aqui com a entrevista completa com o economista Edgar. Tá numa reprodução do nosso programa Cardinô da Nova. E aí eu queria só chamar a atenção de vocês o seguinte. Uma pessoa que tem o dinheiro para comprar um carro de R$1.700.000, é evidente que ele não vai chiar por causa de 500, 600, 700 contos de gasolina, né? Até porque nós conhecemos, na vida que ele coloca aí nas colunas sociais, ele próprio coloca. Ele tem um barco que é evidente, o meu barco deve ser desse tamanho na aparência do dele. Mas eu sei o gasto que é um barco. Eu sei um gasto que é um barco, né? Inclusive, se você observar esse pessoal que ganha loteria, todo ele, muitas vezes, não consegue manter o dinheiro porque não sabe quanto custa ter barco, carro, fazenda. É uma verdadeira loucura, né? Então, por exemplo, um carro desse de R$1.700.000, a revisão de um carro desse certamente chega a 100, 120 mil. A revisão. E você tem que fazer na concessionária original do carro, né? É por aí. Imagine, você tem uma revisão que custa um carro muito bom para a maioria do povo no mundo todo, não é só no Brasil, né? R$1.700.000 é o preço do carro dele aí, tá? Então, essa situação também me remete à hipocrisia, né? Nós temos duas pessoas que são ícones mundiais que têm feito propaganda sobre a questão do meio ambiente. Uma delas nem fala no Brasil, aquele corredor inglês. Nem falou no Brasil, tal, eu não vou nem citar nome.
Mas o Leonardo DiCaprio, ele vive falando no Brasil, fazendo campanha, se metendo, não sei o quê, babá. E falando muito sobre a Amazônia e meio ambiente, né? Sobre a Amazônia e meio ambiente. E é um negócio que me preocupa bastante, porque quando a pessoa é preocupada com o meio ambiente, ele não tem um barco que, para dar um passeio pequeno, um barco, ele consome pelo menos 800 litros de combustível. Se você conhece embarcação, você sabe do que eu estou falando, não é? Duvido muito que o barquinho do senhor Leonardo, ele não consuma mais até do que 800 litros de combustível para um passeio assim de meia hora, 40 minutos. É o consumo, tá? Então o sujeito falar de meio ambiente queimando combustível fóssil dessa maneira, que não tem barco de energia solar não, pelo menos o dele não é. Né? Não tem nada de meio ambiente. Então é tudo conversa mole. Então a gente não vai pegar e ficar aqui alisando a cabeça desse pessoal, tá? Agora mesmo, depois eu posso até reproduzir para vocês. Qual é o país que tem mais gente em treinamento na Amazônia? Aquele treinamento de selva. Um doce se você responder. França. Qual é o interesse que a França tem em treinamento de selva com o exército brasileiro? E ó, faz tempo que eles são treinados aqui. Por quê? Não. Aí o presidente de lá, né, no início daquele problema todo que teve com a floresta amazônica, ele publicou uma queimada que tinha uma girafa. Só que a Amazônia não tem girafa. Virou piada mundial. As pessoas se esquecem, né, que esse povo não conhece nada e fica só explorando. Agora mesmo tem o alto comissário para o meio ambiente da Europa. Ele está falando sobre a questão das queimadas, da Amazônia, sim, da madeira ilegal. Por exemplo, você sabia que o Brasil, ele tem um site, é o único país da América Latina do setor amazônico que tem isso. Tem um site que você comprou madeira, você vê lá no registro, para ver se a madeira é legal ou ilegal. E vai ser lançado agora o aplicativo. É o Brasil que tem, tá? Eu não estou falando aqui da Venezuela e outros países que tem floresta amazônica, não. O Brasil tem. O Brasil tem esse site. Então, a pessoa da Europa, ela tem esse instrumento para comprar madeira de procedência. Agora, você lembra, quando começou a crise lá com a França e tal, houve uma ameaça de divulgação das empresas europeias que estavam comprando madeira ilegal no Brasil. Aí houve uma grita, não façam isso, não façam. Por quê? Porque são empresas fortes, de design, de gente feito o Leonardinho, né? O ator, que fala de meio ambiente, mas consome combustível fóssil no seu iate, assim, ó, pá, né? Pois bem, como eu estou falando nessa questão de meio ambiente e economia, vou falar sobre o novo auxílio, vou falar sobre os aumentos, sobre a inflação, nessa reprodução que eu abro aqui parênteses do nosso programa na televisão. Começa no próximo dia 18 o pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de maio. Já começa o pagamento, viu, do Auxílio Brasil, tá? Vão começar a receber de acordo com o número final da inscrição social. O benefício permanente, R$ 400, aprovado pelo Senado Federal. Nós vamos tirar várias dúvidas aqui sobre o auxílio. Estamos no estúdio com o professor Edgar Leonardo. Ele é economista e é professor. Professor Edgar, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Prazer em revê-lo. Finalmente revê-lo pessoalmente, é só entrevistar pelo WhatsApp. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, quem tem direito a esse valor, professor? Olha, Cardinal, o valor do Auxílio Brasil, ele é destinado àqueles beneficiários do extinto Bolsa Família. Então, são enquadrados para receber o Auxílio Brasil aquelas famílias que têm uma renda média inferior
ou a R$ 105, porque elas são enquadradas aí como famílias de extrema pobreza ou famílias que têm uma renda média entre 105 e 210. O que é a renda média para quem está escutando a gente em casa? A renda média é eu pegar toda a receita da casa, ou seja, o salário de alguém que trabalha, alguém que tem uma atividade extra, do marido, do filho, de todo mundo que mora na mesma casa, somar e dividir pelo número de pessoas que residem naquela residência. Bom, e a pessoa, porque o auxílio chega a 400, a pessoa saber quanto que vai receber, como é que sabe? Olha, nesse caso é um pouco mais complexo do que era antigamente, por exemplo, com o auxílio emergencial. Porque, na verdade, o novo Auxílio Brasil, ele tem 9 categorias e esse valor pode ser um valor, inclusive, maior do que 400. Mas o que vai acontecer agora é que o valor ele foi estipulado para que o mínimo, as famílias recebam, então, um mínimo de R$ 400. Isso vai depender se a pessoa se enquadra na faixa de extrema pobreza ou de pobreza, o número de crianças que tem na casa, a faixa etária das crianças, se essas crianças tiveram bom desempenho escolar ou até praticam esporte na escola. No caso, a pessoa, para saber quanto que vai receber, para fazer esse cálculo, tem algum lugar para acessar? Olha, o ideal é que ela, para identificar o valor, ela pode consultar basicamente por telefone 2 caminhos, ou ligar para o 121, que é o Ministério da Cidadania, ou para o 111, que é o próprio telefone da Caixa Econômica. Ou ela pode consultar nos próprios aplicativos. O aplicativo Caixa Tem já deve constar lá o valor que ele vai receber agora no calendário a partir do dia 18 para quem tem o NIS 1. Pronto, a partir do dia 18. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda que depois o professor Edgar vai responder para você. Pode mandar pelo WhatsApp que a gente vai, ao longo do programa ou dos outros programas, respondendo, até porque é dia 18, tá? Eu estava observando, professor, que o Pix, ele vem batendo os recordes. Isso. Agora, 70 milhões de pessoas usaram no último mês o Pix. Né? 70 milhões. Né? Aí falaram agora do tal Pix parcelado. Existe mesmo esse Pix parcelado ou é invenção esse negócio? Não, já existe. A modalidade do Pix foi um avanço e possibilitou que a gente tivesse muitas oportunidades, mas também algumas dificuldades. Dentre esses avanços do Pix atualmente, a gente tem, por exemplo, o Pix Troco. Você já tem cerca de 15 mil unidades no Brasil de empresas, de comércios que podem passar troco ou fazer o saque. Uma outra possibilidade é exatamente essa que você tocou. É a possibilidade de que você possa ter o Pix parcelado. Ou seja, eu chego para comprar uma TV. A TV custa R$1.000. E alguém diz, olha, se você pagar à vista, você vai pagar 900. Mas eu não tenho aquele valor. Eu digo, então eu posso pagar no Pix. E eu parcelo com o meu banco lá. Então eu parcelo em 3 vezes com o meu banco. Mas o lojista vai receber os 900. O detalhe, quando a gente está falando de Pix parcelado, embora o vendedor, o recebedor, receba à vista, aquele que está fazendo o pagamento, ele na verdade está contraindo o empréstimo, Cardinô. Isso é bom ficar claro. E aí tem o tal do juro. Tem o juro. Aí daqui a pouco é um negócio feito cartão. Exatamente. E aí o cartão é um vilão, né? Ele é muito semelhante ao cartão, mas tem um juro bem melhor. Então, por isso que eu falei o exemplo da TV. Se o cidadão perceber que o desconto que ele tem para fazer o pagamento à vista é maior do que ele vai pagar, esse juro do Pix parcelado, ele está girando a partir de 2,9%. Se ele é maior o desconto do que efetivamente o que está sendo colocado de juros, pode valer a pena. Olha, eu acompanhei, quando lançaram aquele cartão de saque, foi um problema sério. Inclusive, tem uma legislação, né, especial, aprovada sobre essa questão de saque, exatamente por conta dos sequestros relâmpagos que aconteciam na época contra o cartão. E agora é o Pix, a bola da vez é o Pix. Né? A pessoa tem lá o Pix no celular, tem o número, e aí estão levando as pessoas, estão pegando o celular e estão aplicando golpes. Tem algumas maneiras, ou uma maneira para a pessoa se proteger, amanhã ou depois o celular foi roubado, ou mesmo é levado pelo bandido, acontece. Para se proteger, para não levar o dinheiro? Olha, tem alguns cuidados que eu indico sempre para quem tem utilizado o Pix. O primeiro é para observar de fato os dados. Ou seja, antes de você confirmar, você muda ali a tela, dá uma ligada e diz, olha, me confirma se o teu nome, teu CPF, se a pessoa não passou tudo isso. Porque depois de você fazer o pagamento, você pode ter uma falha aí qualquer na sua digitação e você colocar um outro número e o dinheiro cair para outra pessoa. Então confirma esse valor. Outro ponto
é, de fato, você tentar fazer isso num momento calmo, né? Ou se você está comprando online depois de receber a mercadoria. Agora, nesse caso específico, Cardinô, eu sempre tenho indicado para o pessoal, tenta fazer com que tu tenhas um aparelho de celular, pode ser aquele mais velhinho, que fica em casa, com teus bancos. Mamãe falava que era o do ladrão. O do ladrão, pronto. E você não andar com um aparelho de telefone, porque muita gente tem um aparelho de telefone, inclusive onde tem o banco onde faz investimentos. Parece absurdo, professor, mas hoje a gente vê nas redes sociais, o pessoal está saindo com um aparelho do ladrão. Então eu indico sempre que a pessoa tenha um outro aparelho. Nesse aparelho que fica em casa, que você não usa todo dia, você tem todos os seus bancos, você tem aquele banco de investimento, você tem todos os seus recursos. E que tal abrir? Eu, por exemplo, tenho uma conta em um banco digital, onde eu tenho um valor pequeno, um limite pequeno, um cartão com valor pequeno, porque se eventualmente eu tiver algum problema, o que eu vou perder é um cartão que tem pouco valor depositado, tem um limite pequeno, e o aplicativo do celular, comigo, ele só faz acesso a esse banco que tem valores menores. Isso evita que você possa ter um problema maior. E aí vamos ver se os legisladores também, quando houve o avanço da legislação no caso do saque, do sequestro relâmpago, os bandidos também recrudesceram, né? E tem um combate sistemático da polícia em todo o Brasil, vamos ver. Vou falar um pouquinho com o senhor sobre inflação. Professor, a inflação brasileira já está acima de 10%. Negócio de doido. O cara chega no supermercado, dá vontade de correr, né? Outro dia botaram aqui um quilo e meio de patinho, 130 e pouco reais. O cara foi comprar patinho, aquela carnezinha magra, né? É danado. Tudo pela hora da morte. Aí agora a Petrobras aumentou de novo o diesel. E já se fala, vai aumentar tudo, porque aumenta o diesel, o transporte que é feito pelas rodovias no país, aumenta tudo. Aí eu estava lendo aqui essa questão. ICMS, os estados, por conta dos aumentos de combustíveis, estão batendo recortes todos os meses na arrecadação. É verdade. A arrecadação, assim, porque o ICMS não diminuiu. Aí eu estou vendo aqui que o governo, no caso federal, congelou desde 2019 o imposto federal da gasolina. A venda direta de etanol nas refinarias. Também está lá no Congresso a alíquota fixa para cobrança do ICMS nos estados. Questão do gás de cozinha. Imposto federal sobre o gás de cozinha zerado. Desde março de 2021, zerado. E imposto federal sobre o diesel zerado desde março também de 2021. Né? O que está acontecendo? Por que agora aumentou o diesel de novo? Você viu o negócio do GNV? Vi. E jogavam fora, professor. Queimavam esse gás. O GNV era queimado porque a gente não tinha tubulação para você aproveitar o gás. Exato. Ou seja, falta de planejamento, porque você tem ali um recurso que você acaba jogando fora por falta de infraestrutura para você distribuir. O problema da inflação, aqui no Brasil em especial, ele tem algumas características. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente vinha com um processo inflacionário que começou dentro da pandemia. Esse processo inflacionário, ele começa a avançar porque na pandemia a gente teve um problema de oferta de produto. Insumo, matéria-prima, começou a faltar no mundo todo. A gente teve esse problema, a gente teve um processo inflacionário. Você lembra que em março do ano 2020, o combustível estava bem barato porque ninguém estava circulando. Houve, então, a redução da produção de petróleo no mundo pela OPEP, que a Rússia faz parte, é bom salientar. O que acontece é que depois de abril, maio, junho, o preço do petróleo começa a subir no mundo, ocorre uma movimentação, a economia começa a se abrir a partir de 2021, só que a gente tem um problema de cadeias logísticas inflacionando, um problema de uma crise mundial que fez o dólar se valorizar. Dentro do Brasil, internamente, nós tivemos um outro problema, além do dólar se valorizar sozinho, o real perdeu valor por questões políticas próprias do Brasil. Isso criou um encarecimento da matéria-prima, dos produtos importados para o brasileiro e principalmente do petróleo, no caso do combustível, porque ele tem seu preço em dólar. Agora, recentemente, além desse aumento que fez a nossa taxa de inflação subir para mais de 2 casas decimais, a gente tem agora o processo da invasão russa à Ucrânia, que a gente tem que lembrar que a Rússia é a segunda maior produtora, 15% da produção mundial de petróleo, 40% do gás da Europa, consumido na Europa, é deles,
30% da produção de trigo, ele mais Ucrânia, ou seja, eles acabaram impactando. Não, e o impressionante é que a Ucrânia era quase que o celeiro da Europa. Exatamente. Então, isso acabou impactando. Fora isso, a gente tem novamente na China um problema de distribuição logística, porque várias cidades estão fechadas. Então, a gente tem um processo inflacionário no mundo todo e mais forte ainda no Brasil, porque nós temos os nossos problemas internos, um processo eleitoral conturbado e uma série de elementos e o pior de tudo é que quando a gente fala que a inflação está em 2 casas decimais, a inflação de alimentos e a inflação pessoal do trabalhador está até muito mais alta, Cardinal. Difícil a gente sobreviver a isso tudo. Né? Professor, olha, muito obrigado ao senhor, viu? Sempre à disposição, Cardinal. Muito obrigado mesmo. Bom, meus amigos, hoje no programa da televisão eu mencionei essa manchete aqui, ó, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco afastado e Polícia Federal faz buscas na segunda vice-presidência, né? Essa notícia, ela começou a ser veiculada na sexta-feira, semana passada, né? E algumas pessoas estavam colocando para mim se era realidade, se era verdade, né, o que estava acontecendo. Houve, primeiro, uma solicitação no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, porque se trata de um desembargador, segundo vice-presidente, de Pernambuco, né? A solicitação foi aceita, acatada por um ministro e ficou determinada uma prisão domiciliar, segundo as informações que correm pelos meios jurídicos do Estado. Eu não posso dizer para vocês que é tudo verdade ou tudo mentira, porque a nota, inclusive, do tribunal diz que não pode comentar, porque está tudo em segredo de justiça, né? Mas deve ser algo muito grave, deve ser algo muito sério envolvendo um desembargador de Pernambuco, porque as informações que correm nos meios jurídicos é que o ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, determinou, num primeiro momento, uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, né? A tornozeleira é uma precaução, né? Não sei porquê, mas determinou. Não sei se havia risco de fuga, alguma coisa assim. É a informação extraoficial, eu digo para você porque está tudo em segredo de justiça. Por outro lado, houve primeiro essa determinação e depois, na última sexta-feira, houve uma busca lá na segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Teve uma busca, apreensão de alguns equipamentos e também a busca, segundo as informações, na casa do desembargador. Tudo determinado pelo ministro. Então, você que colocou aí na rede social me perguntando se isso é verdade, eu digo para vocês, não foi negado pelo Tribunal de Justiça, apenas disse que está em sigilo, não podia dar outras informações. É verdade. Então é verdade. Houve realmente a operação da Polícia Federal determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o ministro do STJ determinou. Aí tem negócio de tornozeleira que estão falando e tem também busca e apreensão de diversos equipamentos e não se fala, pelo menos até o presente momento, no crime que teria sido praticado por esse desembargador. Como eu disse também para vocês, eu iria comentar aqui a situação da China. A China que está puxando processo inflacionário, queda de bolsa, por quê? Porque fechou Xangai e fechou Pequim. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, está falando que a situação desse blackout lá, esse lockdown que ocorre neste momento da pandemia na China, é algo insustentável. Meses após o surgimento do novo coronavírus na China no final de 2019, Pequim adotou uma drástica política de contenção da doença, que ficou conhecida como Covid-0. Testes são realizados incessantemente e metrópoles são confinadas como Xangai, levando a população a ter dificuldade de se abastecer, inclusive de alimentos. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-0 era impossível de ser executada. Discutimos esse assunto com especialistas chineses e ressaltamos que a abordagem não será sustentável e, considerando o comportamento do vírus, acho que uma mudança seria muito importante. Considering the behavior of the virus, I think a shift will be very important.
No final da semana passada, a China voltou a anunciar que mantinha a estratégia de Covid-0, apesar da crescente insatisfação da população em Xangai, onde moradores confinados protestam batendo panelas nas janelas. O gigante asiático enfrenta a pior onda epidêmica da doença desde a primavera de 2020. Interessante, né? Porque todo mundo busca evidência científica e nunca houve evidência científica sobre lockdown. A única situação é a questão de atrasar o resultado de hospitais lotados, né? Assim mesmo, não é uma coisa 100%. E na questão do combate ao vírus, é inexplicável o lockdown. Não tem explicação científica nenhuma mais, não tem. Tanto é que a Universidade de Johns Hopkins, numa pesquisa muito bem ilustrada, demonstrou a ineficácia de lockdown no mundo todo na pandemia. Ferrou países, ferrou a economia, e agora estão aí os americanos, os próprios chineses, os europeus e nós aqui no Brasil, os hermanos aqui, os argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos, todos nós convivendo com uma inflação altíssima, porque parou a produção mundial, e quando agora volta a demanda, não tem produto para todo mundo. Os preços dispararam. Sem contar, após 2 anos de pandemia, lá vem essa guerra também da Rússia contra a Ucrânia. Então, a própria OMS agora admite que está errada a China, né? É uma situação insustentável. Olha, e o prejuízo para a economia, que depende muito da China, meu Deus do céu. Para você ter uma ideia, nós tivemos ontem algo assim impensável neste momento. Bitcoin, que é essa moeda digital, teve uma queda brusca. Ela que já esteve a 60 mil, baixou para 29 mil ontem. Né? Quem lida com o mercado financeiro, que lida com moeda digital, sabe que isso é um absurdo. Mas está afetando tudo. Tá? Deixa eu mostrar aqui o nosso site, o cardinal.com.br, sempre lembrando que todas as postagens estão lá, e aí tem a nossa loja, que eu chamo sempre a atenção. Se você tiver algum produto, dá essa força aí. Não esqueça de deixar aí o like, o gostei, se inscrever nos canais de comunicação, os nossos canais de comunicação, porque estamos transmitindo todos os nossos programas, inclusive ao vivo, com chat para você comentar pelos canais Facebook e YouTube. Muito obrigado a vocês e um grande abraço.